Olá, eu quero chamar a atenção aqui de Manial, Mateus capítulo 28, versículo 19. O Salvador, há quase 2000 anos atrás, ele disse a seus discípulos para os encorajá-lo: ide por todo o mundo, falai das boas novas de salvação a todas as nações, fazei discípulos e imergi-os no nome de Yahushua HaMashiach. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quase 2000 anos se passaram. Agora se nós formos olhar para o calendário de Gregório, calendário gregoriano, com certeza nós vamos estar certo de que estamos em 2021, terminando já. Hoje já é dia 2 de novembro, dia dos mortos, como eles aplicaram. Então, por que então passamos por cima do ano 2000, que completou os 20 séculos após a morte do Salvador, e ele não voltou como prometeu? Sim, porque com 2000 anos a mais completaria a semana profética de 6000 anos. Ficaria só o dia do descanso, que é o sétimo dia, como eles falam no popular, o sétimo Yom Kippur, chamado Shevoliahu, mas eles chamam de sábado. Então, sabemos que sábado é um nome pagão também, deriva de Saturno, Saturday, dia de Saturno, como eles falam, tudo pagão. Mas por que o Salvador não voltou exatamente quando completou os 2000 anos no calendário de Gregório? Eu quero explicar isso aqui com precisão. Nós não andamos pelo calendário gregoriano, nós andamos pelo calendário lunisolar. Quando o Criador criou ele lá, depois que o homem caiu no pecado, ele criou ele de certa forma bem explícita, boa de se entender. Quando ele criou o Sol, a Lua e as estrelas, ele organizou também o planeta Terra, porque no princípio ele disse que a Terra estava Eretz, Terra Eretz é o nome. Terra já é um nome pagão. A Terra estava sem forma e vazia, o Eretz estava sem forma e vazia. Então o homem não morava, não habitava no planeta ainda. Mas tinha alguém que estava habitando no planeta. Exatamente, Satanás e seus anjos caídos. Por 4000 anos, ele, Adão e Ava tiveram que morar em um jardim que o Criador preparou para eles. Mas com a queda do homem, ele já não poderia mais ficar no jardim. Não poderia mais comer da árvore da vida, porque havia comido da árvore da morte. Então vamos lá. Ele preparou agora o planeta, ele veio organizar o planeta. E esse planeta começou a tomar forma. Ele arredondou e ele ficou redondo. E ele criou também, ele criou o Sol e a Lua, todos dois redondos. E creio eu que as estrelas também, elas devem ser redondas. Apesar de a distância não deixar a gente perceber, o lúmen que pega nelas faz um reflexo estelar, porque a questão estelar que eles falam é exatamente as quatro pontas, 5 pontas que ela tem, Então dá esse entendimento de que ela não é redonda, mas eu creio que são redondas também, bem menores, é claro. Então o Criador agora, ele preparou os três e colocou numa órbita do planeta, O Sol numa posição, a Lua
os três estão emparelhados. E eu quero que você confira comigo, porque é muito importante. A Lua, ela conduz 4 estações de Lua, mas essas 4 estações elas são mediante um círculo que o planeta faz na frente do Sol. A Lua, ela não tem luz própria. Para ela brilhar, ela é um prisma, e para ela brilhar ela precisa do reflexo do Sol. E assim o planeta Terra, ele faz 7 círculos na frente do Sol e da Lua. Esses 7 círculos ele começou lá na criação, na Lua chamada, que ele chamou de Lua Nova. É uma Lua 100% escura. E o que quer dizer isso no sistema? Isso quer dizer que o Sol, a Lua e o planeta Terra estão alinhados. O planeta Terra ocultando todo o lumiar do Sol mediante a Lua por um dia. No outro dia, ele já se afasta um pouco e começa a Lua receber aqueles fletezinhos de luz do Sol, e ela mostra uma chavezinha que está aberta, coisa pouca, tá? Por quê? Porque aquilo ali foi exatamente o que o planeta permitiu, saindo da frente do Sol. No outro dia, ela já solta mais um pouquinho e assim ela vai crescendo. Essa Lua, essa estação é chamada de estação crescente, tá? E agora ela faz todo dia, ela vai fazendo mudança de horário, porque o planeta vai saindo aos poucos da frente do Sol, e isso em mudanças de horário. E para explicar melhor, a parte clara tem 12 horas e a parte escura tem 12 horas. E aí juntando os dois fica equivalente a 24 horas. Esse é o ciclo do planeta na frente da Lua. E assim todos os dias ele bate o mesmo horário, não tem diferença, tá? Ele vai batendo o que dá na sequência do ciclo. Cada dia esse ciclo faz uma diferença. E assim ela vai abrindo, aí até chegar à metade. Esse lumen da metade é chamado de quarto crescente. Nesse momento a Lua está recebendo 50% do lumen do Sol e 50% da cobertura do planeta Terra. Aí as pessoas querem questionar que a Terra é plana. Tá bom, a Terra é plana, já questionou isso com alguns estudantes e eu acho que eles são mal informados, porque o testemunho maior é o que a gente está vendo, né? Aí você vê lá no planeta, na Lua, você vê a sombra do planeta Terra, e ela não mostra que é uma Terra plana, mas sim, lá tem uma sombra circular. Isso é bem claro, quem quiser ver pode acompanhar, porque já vai aprender a conferir o sistema do ciclo lunar. Então não tem como a Terra ser plana. Uma outra forma de se explicar isso é porque a Terra, se ela fosse plana, ela teria que ser nível. E para quem conhece o nível, sabe muito bem que a questão nível, ela não pode se mexer. O nível, ele está nível, tá? E assim, esse nível não permite que se saia da plenagem, né? É tão tal que o mar, ele foi marcado até onde ele ia. O Criador disse: olha, até aqui tu vem. Mas acontece que quando o mar chega naquela plenitude, ele estaciona ali. Mas em tudo que o planeta se move, ele tem que mudar a marca que o Criador deixou. Ela vai fugindo até se tornar a tal maré, não é? Aí o mar vazou. Para onde vai a água? Se a Terra fosse plana, para onde essa água iria? Não podia sair, porque ela seria nível. Então, se está nível, ela não pode sair. Não tinha movimento o planeta. Mas para que ela se mexa, o planeta é ovular, né? Redondo, como o Sol, como a Lua. Isso é fato. Isso aqui nós estamos falando de fato. Então veja bem, esse círculo
Sol, planeta Eretz, planeta Terra e Lua. No quarto crescente, né, essa estação maravilhosa, e daí por diante ela vai continuar até chegar num ponto em que o planeta Terra sai 100%, por um dia ele sai 100% da frente da Lua. Nesse dia o raio do Sol, os raios solares, alcança a Lua 100%, é chamada ali de Lua cheia. Ela recebeu 100% o lúmen do Sol. E ali é uma noite maravilhosa, uma noite de resplendor lunar, aquele prisma recebendo é a noite todinha, muito lindo. Quando não há nenhum empecilho lá nos astros, nas altitudes lá em cima, é uma das noites mais bonitas que eu já vi na minha vida. É a noite dos namorados. Quando criança, cansei de pular a janela fugindo com meus irmãos para ir brincar de roda nas noites de lua cheia. Que coisa, tempo bom que não volta mais. Eu não quero que volte, senão a coisa vai pegar. Então, aquilo era muito prazeroso, você no claro daquela lua que parecia cintilar, um brilho maravilhoso, um clima gostoso de você receber. Noite de lua cheia. Essa é a estação chamada lua cheia. Daí para frente agora ela vai entrar no estado minguante. No outro dia ela já muda de horário para sair, e daí por diante ela vai minguando até chegar no quarto minguante, que já está lá dentro da noite, muito adentro. E aí as pessoas só verem ela se ficarem acordadas, com o propósito mesmo de ver. Depois que ela passa do quarto minguante, ela vai exatamente de novo voltar para ser a lua nova. E agora eu vou dizer os dias em que essa lua é marcado no calendário, que ela não pode mudar não, o roteiro é um só. Dia 4 é o dia do nascimento dela, é o dia que ela foi criada. Ela, o sol e as estrelas. Então no dia 4 de novo ela volta a ser 100% escura, chamada lua nova no popular. E ela volta a fazer o mesmo círculo. No dia 12 ela é exatamente quarto crescente. E no dia 19 ela é exatamente lua cheia, 100% clara. E aí no dia 27 ela é lua quarto minguante. E aí no dia 4 de novo ela volta a ser lua nova, ou seja, lua 100% escura. Esse roteiro ele é mudado num ciclo de 7 meses. Esse é o círculo que o planeta Terra faz na frente, exatamente, dos dois lumiares. Não faz nem mais nem menos. Ele é chamado de 7531642. Ela começa com 7 e fecha com o 2. O 2 embaixo fecha com 30 e volta a repetir o 7. E assim consecutivamente, não tem mudança, tá? Essa codificação lunar, ela é maravilhosa, viu? Não tem como errar isso aí. Mas aí o código semanal, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Esse 7 que começa na cabeça do calendário, ele vai até Yahushua voltar. Chama-se uma multiplicação do 7, chama código 7. Então você começa com 7, na segunda semana 14, na terceira semana 21, na quarta semana 28, na quinta semana 35 e assim consecutivamente. Vai de mar adentro, sempre fazendo o múltiplo do número 7. Eu estou falando assim para você entender. Ah, mas olha, Expedito, eu não consigo. Consegue, se você prestar atenção você vai conseguir. Essa coluna 7 também ela marca também, além de marcar o código mensal, ela marca o código de Chevolial, que é o dia 7. Eles colocaram o nome de sábado. Não é sábado. E tem mais uma que eu vou antecipar aqui para todos. O sábado não bate em cima da coluna 7, porque quando o Gregório adulterou, eu vou mostrar para vocês que foi tirada a coluna 7 do lugar e colocado um outro código. Então eu vou falando aqui dos primeiros, depois nós vamos para mostrar o adultério. Então dessa forma você encontra também o código anual. Qual é o código anual? Aí você confere 12 vezes 30. Não tem jeito, nego. Vai dar 360. Por quê?
Porque cada mês só tem o conteúdo de 30 luas, assim foi feito. No código 7 foi feito dessa forma, e ele gera mais 6 meses, tá? Todos codificados. É o 7531642. Cada um deles só tem 30 dias, 30 luas. Ele não pode passar daí, ele não pode ter 28, 29, ele não pode ter 30, 31. Aliás, ele não pode ter 31, porque ele é codificado em 30 luas. É um círculo do planeta na frente dos dois elementos principais, Sol e Lua. Então, quem não observa isso aqui, não vai saber as maravilhas que tem esse calendário lunisolar. E assim foi feito esse calendário e ninguém pode mudar ele. Pelo menos lá em cima. Aqui embaixo eles fizeram isso. O profeta Dayanu, Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele diz que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei. O tempo é as estações de lua e a lei é o Shebvolial que ele tirou do lugar. Isso é fato, tá? Hoje eu tenho um testemunho de pessoas que dizem que só eu e a minha mulher guardamos o Shebvolial na metade da semana. Mas por que nós guardamos na metade da semana? Exatamente porque nós sabemos aonde está pelo adultério do calendário de Gregório, que eu vou apresentar também agora para vocês. O Papa Gregório, no ano de 1582, ele se dizendo fazer uma reforma no calendário de Júlio César, e muitos pensam que isso é verdade, mas o objetivo dele não era nada disso, porque o profeta Dayanu já tinha avisado para nós. Olha, o homem do pecado, ele vai cuidar de mudar o tempo e a lei. O tempo, as estações de lua. A lei é o Shebvolial. E não é de brincadeira que ele fez isso exatamente. Agora, se você conferir, você precisa ver esse calendário, você precisa conhecer o calendário primeiro, para você poder saber discernir como ele adulterou o calendário. Os códigos do calendário mensal são 7, 5, 3, 1, 6, 4, 2. Não passa disso. O que foi que Gregório fez? Gregório pegou o código 3, que é o terceiro código do calendário, e levou lá para cima, digamos, para igualar com o código 7, que é o código inicial. Não é brincadeira não. E para isso ele pegou a lua, chamada lua cheia, e jogou no primeiro dia do calendário dele. Mas se ele joga uma lua cheia no primeiro dia do calendário dele, então isso já mostra claramente que o primeiro dia do calendário dele é o dia 19, porque todo dia 19 é dia de lua cheia. Então, se no dia da criação do calendário gregoriano tinha uma lua cheia, não era dia 1º, era dia 19. Com isso, ele arrastou exatamente 19 dias, com mais 3, vai dar o quê? 21. 21 dias ele arrastou para frente no calendário. 21, mas aí ele calçou o código 3 embaixo com o número 31. Por que, meu irmão, que ele fez isso? Qual o objetivo que ele fez esse calço com o 31, fechando o código 31, que fecha no dia, deixando apenas uma casa, e ele fechou como se ele fosse o código 2, que fecha com 30. Aí ele fechou o código 3, que entra o código 1, ele fechou colocando o número 31. Olha a confusão agora, meu amigo. Sendo assim, se você prestar atenção, você pode conferir, você pode pegar ouvir o que eu estou falando aqui, pegar o seu calendário de parede e fazer a conferência. Você vai conferir que no calendário gregoriano tem um acréscimo de 7 meses, tá? Na coluna 3, que é o 3, 10, 17, 24, você vai encontrar exatamente o número 31, tá? No fundo, exato, do calendário. Esse número 31 é tipo assim uma cunha para calçar, para nunca mais esse calendário voltar, deixar a coluna 7 vir para o lugar. Por quê? Porque você contando o código 3, você vai contar de 1 a 3 e já está em cima da coluna 7.
Aí para você encontrar a coluna 7, para você encontrar a coluna 7, você vai ter que baixar para a segunda semana do mês, aí continuar contando. Aliás, você conta em cima, 1, 2, 3, aí vai para a segunda semana e conta 4, 5, 6, 7, vai dar lá em cima da quarta-feira, certo? Por quê? Porque a contagem original desse calendário, o código certo é o 7 para começar. Mas aí Gregório fez essa maracutaia e o profeta Dayanu, no capítulo 8, versículo 12, diz: o que ele fez, ele prosperou. Mas por que ele prosperou? Porque esse calendário dele, ele fez esse adultério em 1582. A princípio, muitas nações o aceitaram, mas nem todos o aceitaram. E assim, a última nação a aceitar foi a Turquia. Em 1929, eles fecharam com Gregório. Largaram o calendário lunisolar e passaram a guardar o calendário gregoriano. Aí você pergunta, mas por que fizeram isso? Isso significa que as gerações que vinham futuramente, elas foram mudando porque eles não achavam nenhum motivo para ficarem observando o ciclo lunar e seguindo um calendário que era, digamos assim, sobrepujado por todas as nações. Só eles que estavam, se sentiram só. E hoje é do mesmo jeito, as pessoas se sentem só e não querem nem saber. Eu só tenho uma coisa, eu digo, eu não vou deixar de fazer o que é certo para seguir os que estão errados, certo? Então é muito importante o estudo desse calendário para que nós possamos ter um entendimento verdadeiro para guardar o quê? As festas, porque quando ele mexeu nas estações de lua, ele tirou as festas do Criador do lugar. E as festas, elas são feitas para existir eternamente. Até quando nós estiver com o Criador, nós vamos celebrar as festas, porque essas festas são em memória dele. Então, o que acontece? Quando ele mexeu para tirar o Shebvolial, o mandamento, e aí as pessoas não querem entender isso. E o profeta deixou bem claro, Daniel 7:25, estou falando no popular. Será que o homem do pecado cuidará de mudar o tempo e a lei? O tempo, as estações de lua, que marcam as festas, e a lei, o Shebvolial. E não foi só isso, ele mudou também o nome do dia, do sábado. O sábado ele está na coluna 3 e não na 7. É só as pessoas estudar o calendário que eles vão saber disso. Não tem nada a ver, porque foi adulterado. A contagem de Gregório, ela está na coluna 3. Todo o terceiro dia da semana, essa contagem vai de mundo adentro nesse calendário. Esse é o motivo de nós estarmos no século 21. Por quê? Isso desafia até o que diz o discípulo Manial, Mateus, capítulo 28, verso 19. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se realmente o século tivesse se cumprido, o século 20, era 20 séculos, dá 2000 anos, 20 séculos, porque cada século tem 100 anos. Então ele teria voltado em cima daquela data. Isso só prova que não completou ainda o século 20. Nós ainda estamos dentro do século 20. Mas por que estão contando o século 21? Porque Gregório arrastou 21 dias no ano, 21 dias, isso faz um mês na frente, né? E mais um dia, de 4 em 4 anos, um acréscimo de mais um dia. Então, se o ano lunar é 360 dias batido, então 360 com 28, né? Eu falei errado aí anteriormente, falei 21, não, 28. 360 com 28 vai dar o quê? 388 dias. Aí você diz assim, mas como assim? Porque anda um mês na frente. O calendário de Gregório é assim. Ele puxou para frente esses 28 dias e de 4 em 4 anos, 29 dias. Então, ele dá esse acréscimo. Esse é o motivo dele ter colocado o nome do primeiro mês dele lá como janeiro. Quem é Janeiro? Janus é um deus romano que tem duas faces. Assim. Isso para fechar. Ele fecha duas faces, tá vendo? Duas faces.
em homenagem a esse deus dele, a Janus. Então, aqui fica a orientação que eu tenho para dar referente a esse calendário. Esse calendário é adulterado, por isso que nós estamos no século 21, quando na realidade não terminou ainda o século 20, porque quando terminar, o Salvador vai voltar, tá? E segundo o que está na profecia de Manial, Mateus capítulo 28, 19, será na consumação do século, que ele disse, estarei convosco até a consumação do século. Quando é que o século vai se consumar? Quando a gente faz a conta desse adultério de 1582, aí você soma vezes 418, você vai encontrar exatamente, com mais o acréscimo de um dia de 4 em 4 anos, até 2034. É a base que nós temos da volta do Salvador, certo? Eu não posso afirmar, porque a própria Escritura diz que ele não diz nem o dia e nem a hora da vinda. Mas um livro chamado Primeiros Escritos de Ellen White, na página 14, ele diz lá que o Criador vem dizer sim, mas só quem vai saber é os 144 mil. O mundo não vai saber. Quando o Pai vier e falar como um trovão nas alturas, ele vai falar para nós o dia e a vinda de Yahushua HaMashiach, não de Jesus, tá? Mas de Yahushua HaMashiach. Então, é importante a gente estudar esse calendário, porque muitos julgam não ter importância, e eu digo, você só vai saber que ele tem importância no dia que você descobrir que não está guardando a lei do Criador, certo? Aminaú. Depois voltamos com mais mensagem.